Quero saudar os amados irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Muito bom estar com os irmãos aqui no templo. É muito bom estar com você também aí na sua casa, ou talvez no seu trabalho, talvez na condução também. Que a graça de Deus esteja com você. E muito obrigado por nos permitir chegar até você através da nossa transmissão. Eu quero pensar com os irmãos nesta noite, na verdade, continuar, nesses últimos dias aqui em nossa igreja, o pastor Tadeu em especial, que tem feito uso da palavra nos cultos, e tem trago sempre para nós a ideia desse tempo de avivamento, um tempo de renovo, um tempo da igreja estar mais firme, mais coesa, mais junta, mais disposta, mais inserida na fé cristã, que é o que nós estamos precisando para os dias de hoje. E na semana passada nós começamos um pouquinho falando na quarta-feira e usamos o título Vivendo para Agradar a Deus. E o livro que usamos foi o livro de Daniel, capítulo 1, versículo 8, E os 3 pontos que nós tratamos ali foi sobre resistirmos às pressões deste tempo. Aprendemos com Daniel lá atrás. Você não precisa abrir, não é o que vamos falar hoje, não. Estou só trazendo um pouquinho a memória para a gente entrar no de hoje. E aí nós falamos um pouquinho sobre as pressões que Daniel e seus amigos enfrentaram ali junto à Babilônia, a Nabucodonosor. E um dos pontos que, pelo menos para mim, ficou muito bem fixado na minha mente foi a questão da troca. Trocaram o nome daqueles meninos, mas não trocaram a identidade deles. Tamanha era a pressão sobre eles, mas eles não se deixaram levar por conta da sua identidade. Eles sabiam quem eles eram e a quem eles serviam. O segundo ponto foi acerca dos princípios bíblicos. Eles não negociaram os princípios bíblicos. Quando o manjar do rei for oferecido a eles, eles decidiram em seu coração não se contaminar. E eu entendo que quando nós olhamos para os manjares que o mundo tem oferecido para nós, a ideia é fazer com que o cristão venha se lambuzar, venha cair em pecado, mas eles permaneceram firmes nos princípios bíblicos, aquilo que eles aprenderam com seus antepassados. E o último ponto foi que, aonde um homem de Deus está, onde uma mulher de Deus está, por pior que seja a situação, eles fazem desse ambiente ser um ambiente transformado. Aqueles homens com as suas atitudes, Daniel e seus amigos, nós percebemos claramente aqui que tanto Nabucodonosor como o rei Dario, eles reconheceram a supremacia e o poder de Deus. Eu quero continuar pensando com os irmãos hoje, mas hoje eu quero convidar os amados para irmos um pouquinho lá, mais adiante na palavra de Deus, lá no Novo Testamento. Vamos ver um pouquinho na perspectiva do apóstolo Paulo agora, sobre esse novo tempo, sobre essa convicção de fé. E o tema que eu quero pensar com vocês hoje é atitude de fé. E a leitura que nós vamos fazer está lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16 e 18. Abra sua Bíblia, por favor, e deixe aberto. Segunda carta do apóstolo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16 a 18. Amém? Diz assim o texto: por isso não nos animamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Amém, queridos? Atitude de fé. Para esse tempo, irmãos, nós não temos dúvida de que tudo que nós estamos precisando é justamente vivermos pela fé. Temos nos reinventado, temos vivido momentos de verdadeiro confronto em relação à igreja, à família, isso nós temos falado muito aqui, e é um tempo de nós vivermos pela fé, pela graça de Deus sobre nós. E nesse período aqui, nesse contexto aqui, não foi diferente. O apóstolo Paulo, ele precisou também alicerçar sua fé ainda mais em Deus, para que ele pudesse suportar as questões daquele tempo na igreja de Corinto. E quando eu olho para nós, para os nossos dias de hoje, eu entendo que nós também precisamos termos e alicerçarmos ainda mais a nossa convicção de fé.
para esse tempo, para a nossa história, para o nosso Brasil, para a nossa vida. Convicção de fé e atitude de fé. E o primeiro ponto que eu quero pensar com vocês aqui é atitude de fé. Eu quero pegar um ganchozinho aqui, numa fala da missionária Fabíola Molulo, né? Ela dizia, seja forte, né? Ficou muito bem calcificado em nossa mente, seja forte, não desanime, é o primeiro ponto que eu quero pensar com vocês. Volte comigo, por favor, no versículo 16. O apóstolo começa dizendo assim, por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. E eu gosto dessa colocação do apóstolo Paulo quando ele nos convida a não desanimarmos, porque o período, como eu falei, é um período em que ele vive um grande conflito dentro da igreja. A igreja, o comportamento da igreja, problema doutrinário dentro da igreja, problema de divisão dentro da igreja. E o apóstolo Paulo vivendo, passando por todas essas coisas. Não bastasse isso, o seu apostolado também sendo colocado em prova. Checado. E aí ele usa essa expressão, por isso nós não devemos fazer o quê? Desanimar. E eu quero abrir dois precedentes aqui. O primeiro dele é em relação à igreja. O apóstolo aqui ele está tratando de uma questão relacionada à igreja, um problema que ele está vivendo dentro da igreja. Questões que talvez pudessem fazer com que ele viesse desanimar, esmurecer, enfraquecer na fé. A igreja se levanta contra ele, a igreja está dividida em si. E aí ele usa essa expressão de homem exterior e homem interior. E eu entendo, irmãos, que quando ele fala na questão do homem exterior, ele está trazendo à tona da nossa natureza o que é humana, aquilo que nós como seres humanos sentimos, todos nós sentimos. E como seres humanos, às vezes, até mesmo no ambiente da igreja, pode ser que aconteça algo que desagrade a alguém. E esse desagradar, às vezes, por conta desse homem exterior, acaba fazendo com que a pessoa desanime na fé, por conta da natureza humana. Mas, de contrapartida, também ele fecha o versículo nos trazendo a ideia do homem o quê? Interior. Ou seja, aquele homem que agora é tomado e regido pelo Espírito Santo de Deus. Aquele cristão que é um cristão de fato e de verdade. E ele vai dizer no versículo que esse sim se renova todos os dias. De dia em dia, é a expressão que ele usa. Então, nesse primeiro aspecto, irmãos, de desânimo, o apóstolo fala para nós, não desanime. E o que isso tem a ver com a igreja, pastor? Tudo. Às vezes nós nos deparamos com pessoas do nosso convívio social, do nosso convívio eclético, que às vezes só consegue ver aquilo que há de negativo na vida da igreja. Não consegue ver o que há de positivo na vida da igreja. E essas pessoas deixam essas coisas entrarem em seu coração e automaticamente isso leva o quê? Um esfriamento espiritual, aonde a pessoa começa a deixar de congregar, começa a deixar de participar. E o que é pior de tudo, essa pessoa não apresenta uma solução para que juntos possamos vencer essa peleja. Pessoas que às vezes são totalmente tomadas pelo homem exterior. Não são regidas e dirigidas pelo homem interior. Isso às vezes acontece, irmãos. Essas crises às vezes acontecem e acabam fazendo com que as pessoas se afastem da casa de Deus. Se afaste da obra de Deus. E eu acho pouco provável que a pessoa, quando se afasta da causa e da obra de Deus, ela consiga permanecer firme no Senhor. Porque eu entendo que uma pessoa, quando se afasta da causa, uma pessoa, quando se afasta dos trabalhos, uma pessoa, quando se afasta dos afazeres cristãos, dificilmente essa pessoa tem uma vida regular com Deus. As prioridades passam a ser outras. E a palavra de Deus nos aprova que um abismo precede o quê? Outro abismo. O esfriamento é quase que natural acontecer na vida das pessoas que levam essa vida do homem exterior. E aí, como eu falei, né, essa pessoa foca muito nos problemas. E não nas bênçãos, não consegue enxergar as bênçãos. Não consegue enxergar o mover do Espírito. Não consegue enxergar a marcha da igreja por conta desse desânimo.
E aí o apóstolo Paulo traz para nós essa ideia, ele vai dizer, por isso, nós não fazemos o quê? Nós não devemos desanimar. Desanimar. E às vezes, irmãos, parece que quanto mais nós trabalhamos, quanto mais nós fazemos, né? Uns dias atrás estava conversando com uma jovem da nossa igreja, ela falou, pastor, parece que às vezes a sensação que tem é de que nós estamos enxugando gelo. A gente trata de uma questão, a gente ajuda uma pessoa aqui, a gente visita uma pessoa acolá, quando a gente vai ver já surgiu um outro problema ali, um outro problema ali, um outro problema lá. Eu disse para ela, minha querida, não desanime jamais. Apenas faça a sua parte, apenas se apresente para o Senhor, apenas continue fazendo o que você está fazendo e deixe que Deus faça o contrário. Não desanime. Não desanime. Por quê? Porque se eu olho por essa ótica, automaticamente eu vou olhar pela ótica o quê? Do homem exterior. E o homem exterior vai fazer com que eu, mediante a tudo isso, eu faça o quê? Eu venha desanimar. O primeiro pensamento que Satanás coloca na cabeça e na mente de uma pessoa que olha com esse olhar é de que não está valendo a pena fazer o que eu estou fazendo. Então, por que fazer? E eu disse para ela, minha irmã, em nome de Jesus, não deixe esse pensamento chegar na sua mente e seu coração, não. Pelo contrário, se apresente ainda mais para o Senhor. Se você enxugou um gelo aqui, enxuga outro ali, enxuga outro acolá, enxuga onde for necessário. Mas não desanime. E é isso que Deus espera de nós, irmãos, para esse tempo. Não desanimar. Eu vejo, depois dos irmãos lendo o texto, o apóstolo Paulo tinha tudo para desanimar. Tudo para desanimar. Porém, ele não deixou que essas coisas tomassem conta do seu coração. Não deixou. O que é que ele faz, pastor? Está explícito no texto para a gente, ele toma uma posição, irmãos, ele assumiu o lado em que ele estava. Os problemas estão aqui sim, mas eu estou ao lado do Todo-Poderoso. E eu estou no fronte de batalha. Ele assumiu a defesa do Evangelho. Aconteça o que acontecer na igreja, o Evangelho eu vou defender sempre. Ele assumiu a bandeira do Evangelho, eu preciso levar esse Evangelho adiante, independente das coisas que estão acontecendo. Ele assumiu também a bandeira da igreja, eu preciso ajudar esta igreja a se fortalecer ainda mais. Ou seja, ele toma posição. E no versículo 8, ele vai dizer, em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Perdão, está certo, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados. O que ele quer dizer para a gente, resumindo? Aconteça o que acontecer, ainda que o homem exterior tenha um comportamento que não venha agradar a Deus, eu não vou me deixar ser levado e dirigido pelo homem exterior, e sim pelo homem interior. Por esse novo eu que agora eu tenho, que é Cristo Jesus em minha vida. Essa dosagem do Espírito Santo que há em meu coração. E eu gosto desse versículo 8, quando ele diz, ainda atribulados, por quê? Porque a tribulação ela pode vir, a tristeza ela pode chegar, mas não vai, segundo o apóstolo, né? Não vai me desanimar. E quando eu olho e trago isso para mim também, eu digo a mesma coisa, isso não vai me desanimar. Não pode. Não pode. Atitude de fé. E é o que estamos precisando, irmãos, para esse tempo. Eu digo nem precisando, eu digo necessitando para esse tempo. De atitude de fé. De homens e mulheres que se posicionem diante da igreja do Senhor, diante da bandeira do Evangelho, diante da defesa do Evangelho. Se posicionar, irmãos, é o que nós estamos precisando. E por que eu digo isso, pastor? Entra em questão agora a segunda tese que eu penso com vocês em relação ao mundo. O que estamos falando aqui, o apóstolo Paulo viveu dentro da igreja. Essas coisas estavam acontecendo dentro da igreja. Mas do lado de fora não era diferente, irmãos. Do lado de fora não era diferente. Assim como nos nossos dias também não são. Por isso que nós estamos precisando nos posicionar diante do Senhor e viver uma vida com atitude de fé. As investidas de Satanás têm sido assim cada vez mais extravagantes, irmãos. E nós, enquanto igreja, não podemos ficar aquém ou indiferente a estas coisas.
Eu não sei se os irmãos já viram, mas esses dias eu estava olhando num ponto de ônibus e tinha assim esqueci o nome que se dá, né? No ponto do ônibus tem aquele, tipo um anúncio, né? Às vezes McDonald's e tudo mais. Estava ali o anúncio de um filme. O nome do filme era Luz do, acho que é do Diabo ou do Inferno, um negócio assim. O nome do filme. Eu fiquei olhando e falei, meu Deus, é isso mesmo? E aí me bateu aquela curiosidade. Eu falei, poxa, vou tentar ver um pouquinho, não ver o filme, né, claro, mas vou tentar ver um pouquinho daquilo dali. Quando eu abri na internet que eu fui ver, o autor desse tal filme só traz filmes com essas teses. Se eu não me engano, é Luz do Diabo, Luz do Inferno, uma coisa assim. Mas eu confesso para os irmãos que quando eu abri no computador que eu vi alguns filmes que ele já fez nesta mesma linha, eu nem continuei para não dar ibope, para não dar visualização, para não levar o negócio adiante. E quando eu olho, irmãos, isso é preocupante para nós enquanto igreja. Muito preocupante. E o que vem muito em nossa mente, às vezes, para esse tempo, né, é a questão de ideologia de gênero, homossexualismo e outras coisas mais. Também é uma questão que a igreja precisa estar firme. Mas Satanás está fazendo coisas ainda maiores, irmãos, por trás dessas coisas. E tentando fazer com que a igreja, ou não digo a igreja, mas tentando envolver pessoas da igreja nessas questões que o mundo tem apresentado, irmãos. E é aí que nós precisamos ter o quê? Atitudes de fé. De assumirmos quem nós somos, não desanimarmos. Porque se formos olhar por esse lado, a gente não faz o quê? A gente não avança. A gente não caminha, a gente não defende, irmãos, o Evangelho. E essas coisas vêm de uma forma assim gigantesca, grande demais. E aí parece que o nosso trabalho de evangelismo, a nossa pregação, o nosso momento missionário é nada diante dessas coisas. É aí que nós nos enganamos, irmãos. E é aí que nós temos que nos fortalecer ainda mais. É aí que nós precisamos buscar forças e atitude de fé ainda mais contra estas coisas. Percebam? Pressões externas, pressões internas, e o apóstolo Paulo dizendo para nós o quê? Não desanimem. Não desanime, irmãos. Não devemos, não podemos desanimar. Ainda que a nossa natureza humana e pecaminosa venha sentir um pouquinho, venha se abalar um pouquinho, venha se abater um pouquinho, ainda assim, nós não podemos deixar que esse sentimento venha prevalecer em nós. E sim, o sentimento do homem o quê? Interior. Do novo ser, da nova criatura. E foi isso que o apóstolo Paulo fez, irmãos. Nos capítulos que seguem, no capítulo 10, capítulo 11 de 2 Coríntios, depois de tudo isso, então, ele se levanta mais ainda e começa a defender ainda mais essas teses que eu falei com vocês, de quem ele era, quem ele servia, qual bandeira ele defendia. Os irmãos podem ler depois, vão ver que ele é tomado de um sentimento, de uma postura, de um posicionamento, mediante a tudo aquilo, e é o que nós estamos precisando para os dias de hoje. Para os dias de hoje. Portanto, irmãos, não desanimemos. Não deixemos a tristeza e o desânimo chegar em nosso coração. Há uma expressão que o pastor Davi usa aqui, às vezes, no sermão dele, né? Se afaste de pessoas tóxicas. E é verdade, irmãos. E às vezes até mesmo dentro da igreja. Às vezes é interessante a gente se afastar de pessoas que já estão desanimadas e tentando fazer com que você também desanime. Se afaste dessas pessoas. Se afaste de conceitos, de citações, de colocações, de pessoas que querem te botar para baixo, querem te fazer desanimar. Jamais. E eu posso garantir para vocês, irmãos, os problemas, eles continuarão chegando. As lutas continuarão vindo. Mas o Deus Todo-Poderoso continuará sempre ao nosso lado para nos fortalecer. Cabe a um de nós tomar o quê? Posição. Cabe a cada um de nós ter atitude. Atitude de fé. Amém, queridos? Segundo ponto que eu quero pensar com vocês, seja forte também. As tribulações são passageiras. Vamos comigo agora no versículo 17,
do texto em que lemos. Diz assim o texto: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. E aí ele começa a trazer a ideia de leve e momentânea tribulação. Tribulação é a sensação de tristeza, né? De aborrecimento, de descontentamento, de desgosto, né? Às vezes de dor, infelicidade, amargura. São esses sentimentos que às vezes entram em nosso coração por conta do homem exterior. Mas aí o próprio apóstolo ele vai dizer que ele vai usar a expressão leve e momentânea. E eu gosto desse leve. Essa semana eu conversava com uma pessoa e a pessoa falou para mim assim: pastor, já estamos vivendo o fim dos tempos, né? Eu falei assim: os sinais estão mostrando para nós que sim, irmãos. Vivemos dias difíceis, vivemos dias que só a graça de Deus para nos sustentar. Só a graça de Deus para nos ajudar a continuar seguindo. E aí ele fez a pergunta: pastor, mas e esse sofrimento todo não acaba? Eu falei: uma hora vai acabar, irmãos. Uma hora vai acabar. Ou o Senhor nos chama, te chama, né? No caso eu e ele, ou o Senhor te chama e te leva e o teu acaba logo agora, ou me chama e o meu acaba logo agora também, ou ele desce, leva a sua igreja e essa dor acaba, essa tribulação acaba. E aí ele fez a seguinte colocação: parece que Deus às vezes não está indiferente ao sofrimento do povo, né, irmãos? Eu falei assim: poxa, irmão, aí é que o irmão se engana. E aí que nós nos enganamos às vezes, irmão, acerca das tribulações. A palavra de Deus nos afirma que Deus não coloca nenhum fardo sobre nós sem que nós possamos fazer o quê? Suportar. E aí quando nós olhamos para as coisas que estão acontecendo no mundo, as maldades, as afrontas com a igreja, e eu costumo dizer que Deus tem sido muito benevolente para esse tempo. Tamanha tem sido a afronta em relação à igreja, em relação a Jesus Cristo. E eu penso, irmãos, comigo mesmo, que as pessoas quando se levantam contra a igreja, estão se levantando contra o Deus Todo-Poderoso. E Deus não está indiferente a essas coisas. Volto a dizer, talvez o meu homem exterior queira exigir de Deus uma ação o quê? Imediata. Lembra no tempo do Deuteronômio, onde a lei era o emprego da lei, aonde pecou, Deus castigava na hora? É esse sentimento às vezes que vem no meu coração e creio que vem no coração de muitas pessoas. Mas o tempo de Deus agir é o quê? Diferente daquilo que eu penso. O mover de Deus é diferente daquilo que eu acho. A ação de Deus, como Deus vai fazer, é diferente daquilo que eu desejo. Mas não sei em relação aos irmãos, mas para mim fica muito claro, irmãos, que do jeito que a coisa vai indo, há de chegar um tempo em que a paciência de Deus vai chegar no seu limite. Isso é fato, irmãos. E aí quando eu olho para a cidade de quê? Sodoma e Gomorra. E eu pergunto para vocês, hoje, século 21, aonde é que nós estamos vivendo a diferença de Sodoma e Gomorra? Quase que nenhuma. Quase que nenhuma. O comportamento humano. E aí eu fico olhando comigo mesmo e falo: Senhor, como pode isso? Como tem coragem? Quando a gente abre às vezes, né, algum vídeo, algum comentário, alguma citação, alguma fala, até mesmo do meio religioso, como as pessoas estão tratando o Evangelho, a maneira como estão tratando o Evangelho, a maneira como estão pregando o Evangelho, a maneira como estão pregando a Jesus, coisas que entristecem o nosso coração, irmãos. E como o pastor Tadeu sempre diz, não que sejamos melhores do que ninguém, jamais, jamais. Mas eu entendo que para a honra e para a glória de Deus, sobre esse púlpito aqui só se prega a palavra de Deus e a verdade, sem qualquer engodo, sem qualquer tipo de vantagem sobre as pessoas. Eu fico olhando as pessoas, às vezes, brincando com o Evangelho, brincando de pregação, irmãos. Isso entristece o nosso coração. E pessoas que, às vezes, até se deixam levar por esses grupos e acabam se machucando ainda mais, se ferindo ainda mais. E aí, irmãos, quando eu olho para esse texto, eu entendo que o tempo do Senhor vai chegar. Quando, eu não sei.
E aí o apóstolo Paulo diz que essa leve e momentânea. A ideia aqui, que eu entendo, é a seguinte: sejam firmes, meus irmãos. Isso vai passar. Uma hora isso vai passar. E quando ele fala de leve, eu entendo aqui que sofrimento maior, dor maior, quem sentiu foi quem? Jesus. No domingo nós assistimos aqui a cantata, né? Os irmãos que estavam cantando não tiveram esse privilégio, mas quem estava assistindo estava conseguindo acompanhar algumas cenas ali, né? Tudo bem que é uma cena cinematográfica, eu entendo. Mas traz para nós a ideia do que Jesus passou, do que Jesus sofreu. Em prol de quem? Do Evangelho, da pregação do Evangelho. E tudo isso por amor. Por amar o próximo. E aí quando eu olho para esse tempo de tribulação que estamos vivendo, de perseguição à igreja, eu me pergunto: como desistir? Como parar? Como não avançar? Isso vai passar, irmãos. Uma hora isso vai passar. Jesus suportou coisas terríveis e piores. E por que é que nós não podemos suportar tudo isso? E por que é que nós não conseguimos, irmãos, permanecer firmes? E o próprio apóstolo Paulo, agora lá em Romanos, não precisa abrir, capítulo 8, versículo 35, ele vai dizer assim: quem nos separará do amor de Cristo? E ele começa a pontuar: será a tribulação? Será esse momento que nós estamos vivendo? Essa afronta contra a igreja? A ideologia de gênero querendo ser implantada a todo custo na mente das pessoas? Será a corrupção? Será isso que vai nos separar do amor de Cristo? E ele continua: ou a angústia que tem tomado o nosso coração, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo. E ele vai ao extremo, né? Ou até mesmo a espada. Quem vai nos separar desse amor? É a pergunta que ele faz. E a pergunta que fica para nós: quem vai nos separar deste amor? E é por isso, irmãos, que nós precisamos entender que esse sofrimento de agora, ele é o quê? É passageiro e é leve. É leve. Isaías capítulo 53, versículo de 4 a 6, vai dizer assim: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. O que o texto está dizendo para nós? Dor maior, tribulação maior, o próprio Jesus sentiu. Sentiu e passou também. E é a lição que ele deixa para nós. Ele sentiu, mas foi um tempo que também passou. Não ficou estagnado. Não ficou, queridos. E pela fé, pela convicção de fé que nós temos, isso vai passar também. Esse sofrimento de agora, essa perseguição de agora, vai passar também, mas precisamos estar firmes no Senhor. Firme no Senhor. Por isso que ele usa essa expressão de leve tribulação. Não é uma tribulação que a gente não consegue suportar, que a gente não consegue levar. E a terceira e última ideia que nós tiramos aqui: atitude de fé. Precisamos ser fortes, precisamos crer no sobrenatural de Deus. E aí nós vamos lá para o versículo de número 18 agora. Vai dizer assim: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem,
porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. E aí, quando eu olho, parafraseando com o ponto que nós lemos agora, quando a gente começa a olhar com os olhos da fé, mediante estas coisas, a primeira coisa que eu aprendo, irmãos, e entendo, é que o sobrenatural de Deus está além daquilo que nós pensamos. E a primeira coisa que eu vejo, mediante a tudo isso, é de que Deus continua no trono. O nosso Deus continua reinando sobre nós, sobre esta terra. E todos esses movimentos que têm acontecido, têm sido por consentimento de Deus. Logo, o sobrenatural de Deus, no seu tempo, há de acontecer. E às vezes nós não conseguimos entender isso, irmãos. Mas no tempo de Deus, esse sobrenatural dele há de acontecer sobre todas essas questões que nós estamos falando. Não foi diferente no tempo do apóstolo Paulo, não vai ser diferente no nosso tempo também. Não vai ser diferente. Há um louvor que nós cantamos do Marcos Salles, né? Estamos de pé. E tem um trecho que vai dizer assim: não caminhamos pelo que vemos. O que nos move é o quê? É o que nós cremos. Nação santa. O que é que nós somos? Somos a igreja. E aí vem os dois pontos que eu acho chave aqui nessa parte da música. Vivemos por fé e estamos de pé. Vivemos por fé, irmãos, eu vejo como atitude de fé, decisão. Eu quero viver pela fé. Eu vivo pela graça de Deus, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Estamos de pé, a posição que Deus quer encontrar a sua igreja, irmãos. Pela fé, a igreja de outrora não se curvou diante da cúria romana. Roma investindo contra a igreja permaneceu o quê? Firme. Pela fé, irmãos, a igreja resistiu o Coliseu, os leões. Não conseguiu parar a igreja, é o que o louvor canta. Pela fé, a igreja de agora não vai também se dobrar, se curvar diante das ideologias, dos movimentos que têm se levantado contra a igreja do Senhor. E eu entendo e acredito, irmãos, que pela fé, a igreja há de experimentar o sobrenatural de Deus. E o sobrenatural de Deus, ele começa quando o natural do homem já não há mais o que fazer. É justamente quando o sobrenatural de Deus começa a agir. E o que é natural do homem, irmãos? Como eu disse, viver pela fé. Isso é o que eu posso fazer, isso é o que nós podemos fazer, isso é o que a igreja pode fazer. Estar também em que posição? De pé. Estar de pé aqui não necessariamente na estatura de estar de pé, mas estar de pé aqui é uma igreja, de repente, de joelho, ajoelhada diante do Senhor, mas colocando a igreja o quê? De pé. E a música vai dizer, nação santa, nós somos a igreja do Senhor. E é isso que nós estamos precisando, irmãos, para esse tempo. Para experimentarmos o sobrenatural de Deus, a igreja precisa estar de pé, convicta de quem ela é, convicta do nosso papel aqui na sociedade. Talvez aqui no nosso limite de Campo Grande, no nosso Rio de Janeiro, mas convicto da bandeira que nós defendemos, convicto do lado em que nós estamos, para que só assim o Senhor venha agir de maneira o quê? Sobrenatural. E a Bíblia nos mostra vários exemplos da maneira como Deus agiu de forma sobrenatural, quando menos se esperava. Deus agiu. Coube, assim como cabe a nós, fazemos a nossa parte daquilo que é natural ao homem fazer. E aí Deus vem e faz o sobrenatural. E o apóstolo Paulo sabia disso, irmãos. Ele sabia disso. E nós precisamos ter essa convicção de fé, que ainda que nós não estejamos vendo o agir de Deus, nós não podemos duvidar de que Deus continua no trono, e de que Deus continua agindo, e de que o sobrenatural de Deus continua regendo as nossas vidas em primeiro lugar, a nossa igreja. O Deus continua agindo sobrenatural também sobre a nossa nação. E o que cabe a nós, como igreja, estarmos firmes, estarmos de pé, termos atitudes de fé. É o que Deus espera para nós, irmãos. É o que Deus requer de nós para esse tempo. Tempo de novidade, é verdade. Tempo de coragem.
pessoas brincando com Deus, pessoas zombando de Deus, coragem que eu digo entre aspas. E é um tempo em que o povo de Deus, tempo em que a igreja de Deus precisa se levantar, precisa ter atitude de fé, precisa viver pela fé. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, não só no dia de hoje, mas na nossa caminhada, não só nesse tempo, mas na nossa jornada aqui sobre a terra, nos ajude a viver pela fé, nos ajude a andar pela fé. 3 pontos, atitude de fé. Seja forte, meu irmão, não desanime. Não desanime. Seja forte também, meus irmãos. Entendo que as tribulações são passageiras, elas vão passar. No tempo de Deus, elas vão cessar. Sejam fortes, meus irmãos. Vamos crer no sobrenatural de Deus. Se nós não estamos vendo, não significa que Deus não está agindo. No tempo de Deus, Ele vai agir em nosso favor. E o que Ele espera de nós é o nosso natural, aquilo que nós podemos fazer. E o que podemos fazer hoje, irmãos, é mais do que nunca defendermos e pregarmos o Evangelho. Amém? Deus abençoe. Orar, irmãos. Nós te agradecemos, Senhor, por esses momentos tão importantes de oração e reflexão da Tua Palavra. Ajuda-nos a viver olhando para o céu, andar com Jesus, mas nunca perder de vista de que nós somos cidadãos dos céus. Estamos aqui de passagem, Senhor, enfrentamos lutas e dificuldades, mas temos a promessa, a garantia, a certeza de vida eterna. E é isso que nos move, Senhor, é isso que nos segura, essa fé, essa confiança, essa convicção de que as tribulações vão passar e o Senhor está preparando uma vitória maravilhosa para o teu povo, Senhor. Obrigado, Pai, obrigado por essa certeza. Fortalece-nos a cada dia, Senhor, para enfrentarmos as lutas e dificuldades, as provações, enfrentarmos o inimigo que quer nos devorar, mas a nossa vida está nas Tuas mãos, Senhor, e nós Te glorificamos por isso. Obrigado, Pai, pelos dízimos e ofertas que foram entregues para o sustento da Tua obra. Abençoa esses irmãos e irmãs, fortalece-os cada dia, supre cada uma de suas necessidades, cada pedido, cada oração, cada clamor, cada agradecimento que os Teus filhos e filhas estão fazendo aqui e em suas casas, que cheguem ao Teu trono de graça e o Senhor responda conforme a Tua vontade. Leva-nos em paz, Senhor, para os nossos lares, dá-nos uma noite de descanso e que o Senhor nos ajude a confiar cada dia nas Tuas promessas. Oramos em nome de Jesus. Amém.